6 de fevereiro de 2017. São Paulo é goleado pelo Audax na primeira partida oficial de Ceni como treinador. Vampeta diz que razão foi a ausência da torcida tricolor. Após vitória na estreia, Corinthians confirma o retorno de Jadson ao clube. Palmeiras ganha do Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. Autor do gol, Tietê, tem fratura e fica fora por pelo menos um mês. Depois de golear e empolgar na estreia, Santos apresenta o atacante Bruno Henrique. E ainda, Gabriel Jesus volta a brilhar e encanta a Europa. Olá, boa noite. Chegando a Gazeta Esportiva, excelente semana para vocês. E não foi bem como a torcida do São Paulo esperava, né? Na estreia do técnico Rogério Ceni no Paulistão, o tricolor decepcionou. Foi goleado pelo Audax 4-2. Veja os gols na narração de Vinícius Rodrigues. Bem demais o Maicon, mas vacilou por ali o Buffarini. A bola tá viva, vai chegando no Hugo, tira Douglas. A sobra ainda é do Audax, Marquinho. Puxou pra dentro de canhota, tá lá, que golaço! Gol! Marquinho é gol do Audax. Carmona. A bola é pro Arthur, de novo com o Carmona. Ítalo deixou pro Carmona, que golaço! Que gol de placa! Gol! Pedro Carmona, gol do Audax! 2 Audax, 8 minutos de jogo, Rogério Ceni. Não dá espaço pro São Paulo trabalhar, condição legal, Chaves! Tinha que ser o Chaves mesmo! Gol! Chaves, gol do São Paulo! Rodrigo Caio. Pede o Chaves, é pra ele, olha o Chaves de novo, vamos lá, Chaves, de esquerda, tá lá! Gol! Chaves de novo, gol do São Paulo aqui na Arena Barueri para empatar o jogo. De novo para cobrança o Carmona, no meio da área o desvio, tá lá! Gol! Felipe Rodrigues, gol do Audax. Do outro lado pede o Gabriel Leite, é para ele. Marcado ali de perto pelo Buffarini, saiu o Gabriel Leite, é pênalti. Pênalti pro Osasco Audax. Ele bate de perna canhota para fazer o quarto gol. Sidão no gol. Pedro Carmona, tá lá! Gol do Audax. Pedro Carmona. Festa nas arquibancadas, comemora Fernando Diniz. Nós nos preparamos bem para dar o lado do campo, pressionar o lado do campo. Algumas coisas nós não conseguimos executar, né? Não conseguimos pressionar para que eles não invertessem jogo, não enfiassem bola. A ordem era para não deixar jogar pelo meio. O segundo gol é uma jogada toda feita pelo meio, costurada pelo meio. E pressionamos durante o tempo todo. Eles jogaram na linha de defesa bem próxima ao gol. Pressionamos, batemos. Tomamos um gol de contra-ataque, num escanteio favorável a gente. Arriscando, logicamente, num mano a mano, num 2 contra 2. Pela necessidade de buscar o jogo. E aí, eles defenderam até o fim, chutaram bolas para frente, defenderam até o fim, nós cercamos a área deles. Sua primeira derrota na carreira, que lições você tira para o time e para a sequência da sua carreira também? Que nós sempre temos que ter um sistema tático definido e tentar cumpri-lo até o final. Né? Que a gente analise o adversário da forma como ele joga e tenta instruir ou dar as possibilidades para os teus jogadores, para que eles entendam, vejam os vídeos dos jogos, os jogos treino que o Audax fez, e nada fugiu do que nós passamos, do que realmente eles jogaram. Nós tentamos entrar pelo meio, pelos lados, bolas cruzadas, tentei empurrar o Cícero com o Gilberto para dentro da área para fazer os gols, né? São 2 jogadores que têm bom jogo, bola aérea, mas nós não finalizamos muito, mas não conseguimos reagir. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, na estreia do Rogério Ceni de maneira oficial, uma goleada. A gente pode considerar goleada, né? 4 gols para o Audax.
Mas foi um belo jogo. São Paulo conseguiu o empate depois de estar perdendo por 2-0. Poderia ter feito 3-2, o que não aconteceu. De qualquer forma, vale destacar que o Audax jogou melhor que São Paulo. O Fernando Diniz, que faz um belíssimo trabalho no Audax, eu admiro muito um treinador que refez o time inteiro e ainda assim consegue manter um padrão de jogo, uma maneira peculiar de trabalhar. Você vê, quando você vê o Audax jogando, é a cara do Fernando Diniz. É praticamente o mesmo Audax que terminou o ano passado como vice-campeão, só que o time é totalmente remodelado. Então, obviamente, fica clara aí a participação do técnico. O Diniz que encontra no Audax toda a possibilidade de desempenhar um trabalho sério, como deveria ser em todos os clubes do Brasil. E eu espero que o Rogério tenha também essa possibilidade no São Paulo. A gente sabe muito bem como é que funciona. De repente, o São Paulo já tem um compromisso importante agora no meio de semana na Copa do Brasil. Mudaram o regulamento. Eu gostava daquele regulamento anterior, quando você fazia 2 gols fora de casa e você eliminava o jogo da volta. Porque tinha uma margem de erro. A gente já viu clubes perdendo. Eu me lembro de Corinthians em 2005. Era um timaço, perdeu 3-0 do Cianorte. Ganhou depois do Pacaembu de 5-1. Era o Corinthians do Passarella. Mas, né, se tivesse, digamos, fosse com um regulamento novo, já estaria fora da Copa do Brasil. Palmeiras que perdeu do AS e por aí vai. Então, São Paulo tem um compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil. E aí, Godoy, é só um começo de trabalho, mas o time já vai pressionado. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque a Gazeta também está de olho em você, não é? Fábio aí do Sacomã, amigo da dona Maria Helena e do Toninho, torcedor da Lusa. A Lusa parece que, sei não, hein, Toninho? O negócio é o seguinte, ainda bem que você disse, Celso, que o Audax tem a cara do Fernando Diniz. Já pensou se tivesse o comportamento do Fernando Diniz? Ave Maria, o homem é pirado, cara. Ainda bem que ele fez psicologia, hein? Já pensou se ele não tivesse feito? Mas o jogo mostrou, acima de tudo, o que é uma equipe bem treinada, limitada, porém muito bem treinada. E a outra que ainda não é bem treinada e aí é limitada, não é? Não adianta o Oscar Niemeyer, o meu xará Niemeyer, só conseguiu... Meu xará? Oscar, cara. Oscar Niemeyer só conseguiu ser o que foi, sabe graças a quê? Graças à competência dos engenheiros, não é? Como que as obras dele ficariam maravilhosas se o engenheiro fosse uma porcaria, se o mestre de obra fosse ruim e se os pedreiros fossem um pé de rato desgramado? É o time do São Paulo. Esse time do São Paulo agora é mais ou menos aquele time ruim do ano passado. Algumas peças que ainda estão chegaram agora e não estão ainda bem entrosados. Portanto, torcedor são paulino, o seu time ainda o mais importante do seu time ainda é o técnico. O time que o técnico é o mais importante é porque o time é uma porcaria, não é? O time é muito ruim. Como quando o time é bom, é o time do nome do clube. O time do nome do clube. E não o time do técnico. A atração principal, o reforço principal, o principal do São Paulo é o técnico, então vai demorar, vai sofrer. E motoclube, não sei não, é o moto, não é? Não sei não, hein? Sei não. Esse regulamento aí é bom, porque acabou com esse negócio dos clubes considerados grandes, ficar jogando com time baba, reserva, para depois tentar ganhar em casa, garantir a vaga em casa. Agora tem que jogar para valer. Pode jogar pelo empate e pela vitória. Tem que jogar para valer. Senão, fora. Dançou. Tchau. Bye, bye. Fala, Michele. Bom, o presidente do Audax, que é o Vampeta, falou da polêmica envolvendo o boicote dos torcedores do São Paulo, que acabou levando apenas 2.219 pagantes à Arena Barueri. Jogo difícil, viu? Jogão, primeiro tempo 2-2, o Audax abriu 2-0, São Paulo empatou 2-2, poderia ter feito o terceiro no finalzinho, num gol de falta, a bola bateu na trave, no segundo tempo o Audax fez 3-2, 4-2, sai com a vitória, mas eu lamento que a torcida do São Paulo não foi. Não prestigiou, achando que os ingressos iam ser um absurdo, a cobrança dos preços. É só ver daqui para frente nos jogos que o São Paulo foi em outros municípios. O São Paulo vai agora enfrentar o Novo Horizontino fora de casa e vai ver quanto é os preços. A rivalidade Corinthians
E São Paulo ficou da minha parte, da parte de São Paulino, porque eu jogava no Corinthians, mas eu cobri um preço justo, não sou dono do clube, mas valeu mais os 3 pontos do que uma renda de 180 mil, 200 mil, e de repente não se mantém na primeira divisão do Campeonato Paulista. A ausência da torcida do São Paulo ajudou o Audax? E muito. Né? Eu acho que ela se puniu ela própria mesmo. O maior ídolo da história do São Paulo, que é o Rogério Ceni, meu companheiro de seleção, campeão do mundo, o maior jogador da história do São Paulo, estreando. Se for uma birra comigo, infelizmente, né, se deram mal porque os preços dos ingressos são cobrados em todos os municípios que vai a 100, a 200 reais. É só ver Corinthians e São Bento, foi 200 reais o ingresso mais caro. Né? Infelizmente o torcedor de São Paulo não foi, eu não sou obrigado também a querer que eles vão, a atitude deles. E de fato, até ajudei também a cobrar no jogo contra a Ponte Preta o ingresso a 20 reais. Indiretamente eu ajudo até o São Paulo, Flávio. Aí o Vampeta, figuraça. Ele é sensacional e é uma tremenda de uma burrice o torcedor de São Paulo. É bobagem. O torcedor de São porque Paulo... ele foi jogador do Corinthians e provocava o São Paulo. O torcedor de São Paulo não compareceu lá por causa do preço, não. Porque tem torcedor de São Paulo que tem condição de pagar muito mais caro. Aliás, até os mais humildes também teriam condições de pagar. O problema é que eles ficaram invocados e ainda continuam invocados com o tal de Bambi. A bambizada que o Vampeta ainda ficou falando que ia colocar tapete vermelho, pétalas de rosa, aí resolveram boicotaram o time do São Paulo, porque o torcedor do Audax é aquela ali, aquela minoria pequenininha ali. Então o torcedor São Paulino que fez o boicote, você é muito burro. Bom, depois do que disse o Vampeta, a gente quer saber, na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com, a ausência da torcida do São Paulo influenciou no resultado contra o Audax? Sim ou não, Celso Cardoso? Eu acho que não. Vou dizer por quê. O Audax, no ano passado, quando chegou à final do campeonato, jogou em Osasco, tinha a maioria de São Paulino lá, eu estou errado. Meteu 4-1. Em qualquer lugar vai ter a maioria do adversário. Pegou o Corinthians na Arena Itaquera, só tinha corintiano na Itaquera. Eliminou o Corinthians numa semifinal e encarou o Santos de igual para igual em plena Vila Belmiro. Então, na verdade, o mérito da vitória é do trabalho do Fernando Diniz, que é excepcional. E aí, Godoy? Não, o Audax ganharia independentemente da quantidade de torcedores. Não faria diferença, não faz diferença para o time do Audax. Então o Vampeta quis o Audax amenizar. está acostumado a jogar com pouco torcedor. E quando é contra os grandes, a torcida é muito maior a favor do adversário do que do Audax. O Audax não tem torcida. A torcida é a torcida do chopp lá, só aquela lá, que vai lá para tomar um chopinho depois do jogo. Aproveitando para falar, o Elton, aquele jogador que o Vampeta contratou, que era do Paulista, lá no Paulista ele tinha alimentação sim. Tá? Só para esclarecer, ele tinha alimentação, as tias, as Neusas, são 2 tias Neuza, né? A Neuza 1 e a Neuza 2 faziam uma comida muito gostosa, que o Elton gostava muito, então ele mandou eu dizer para as senhoras que ele tem muita saudade de vocês, que ele adorava macarrão com frango e ovo, que era uma maravilha, tá bom? Então, para as tias Neusas, fica aqui o meu beijão, beijão do Elton. A alimentação, ó, a barriga tava boa, tava cheia, só não recebia salário, mas a comida ele recebia. Não, comida os clubes dão sim, mesmo que seja boi ralado, semente de galinha. Boi ralado, semente de galinha. Semente de galinha? Zoiudo. O zoiudo, esse é bom demais. O zoiudo sempre tem, salsicha tem demais e carne moída, então vou te contar, boi ralado não para. O Palmeiras estreou no Paulistão. Todo lugar, não é só no Paulista, se é que tinha isso no cardápio, mas todo lugar é assim. Você pensa que é fácil ficar tratando de molecada, comendo 5 vezes por dia, se alimentando igual capivara, comendo a noite inteira, meu. Ele gostava muito de macarrão, ovo cozido e o franguinho. É bom, até eu fiquei com vontade agora, hein, viu? Tias Neusas, eu vou aí passar aí pra bater um pratinho também. Vai lá comer um zoiudo. O Palmeiras estreou no Paulistão, levando ao Allianz Parque quase 25 mil pessoas, que é o melhor público entre os 12 grandes do país no primeiro jogo dos campeonatos estaduais. O Verdão não chegou a encantar e mostrou que ainda precisa evoluir, mas fez a lição de casa, venceu com um gol do meio-campista Tchê. Veja como foi. Tchê fez a finta, pode bater pro gol!
Ele bate bem no gol, ele bate bem no gol. Ele simplesmente foi rápido e fez. Achou o caminho. Palmeiras 1, Botafogo 0. Um jogo muito difícil, né? O Botafogo com méritos, né? Dificultou as coisas pra gente. Um primeiro tempo até os 32, 33 minutos muito bom. Nós tivemos com 10 minutos de jogo, a gente tinha 3 chances reais de gol. Criamos, conseguimos envolver um pouquinho. No segundo tempo voltamos um pouco melhor, e aí bateu um pouquinho o desgaste, nós desorganizamos, mas bom que a gente conseguiu manter o resultado. Nós temos que trabalhar essa constância, a gente tem que ser, do início ao fim, a mesma equipe, a mesma intensidade, a mesma característica de jogo, a mesma paciência, a mesma velocidade. Isso a gente vai ter que trabalhar e buscar, para que você seja intenso e organizado o jogo inteiro. O Palmeiras não jogou bem, não. O Botafogo até fez por merecer melhor sorte, poderia ter empatado a partida. Obrigou o Prazo a fazer boas defesas, aqui você viu só o gol, o gol do Tietê, que ainda assim contou com a ajuda do Neneca, era uma bola defensável. Mas também você tem que considerar alguns fatores, Início de temporada, um time que está ganhando entrosamento ainda, a condição física não é a ideal. Eu continuo achando o Palmeiras com um baita elenco, só que tem que encaixar, é trabalho. Então, espero que já não comecem também, a soar as cornetas. Eduardo Batista é um piloto de tec-teco para um Boeing, é um piloto de Fusca para uma Ferrari. Vamos com calma. É bom treinador e como qualquer outro treinador que chegasse ao Palmeiras, precisa de tempo. Tem peças importantes, deve pintar mais reforço ainda, estão falando do Borja, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, do Borja. Enfim, mas o Palmeiras ficou aquém. Ainda assim venceu, Godoy, que eu acho que é o mais importante nesse começo de temporada. Então, essa que é a diferença, Lá no São Paulo, espera-se muito do técnico. No Palmeiras, espera-se muito do time. Do time. O time tem que resolver individualmente. Então se o time individualmente não resolve no coletivo, é porque o técnico é fraco. Que é isso, gente? Esse negócio de rotular as pessoas é muito ruim. Aliás, nos filmes que eu assisto aí é muito mais fácil pilotar muito mais fácil pilotar Boeing do que teco-teco. Sim. Porque o Boeing é tudo no computador lá. Você apertou os botões lá, você obedeceu o comando, um abraço, meu filho. Ele desce sozinho, sobe sozinho e vai embora. Tem que saber ler as coisinhas em inglês lá, tem botão pra caramba. Mas o Palmeiras aí, do palmeirense Enzo Uerrara, garoto que fez aniversário dia 30, tá feliz da vida com o Palmeiras e com o sucesso do Gabriel Jesus. Ainda vai demorar um pouco, sabe por quê? Porque o time tinha o Cuca numa situação, jogando de uma maneira e com o respaldo da torcida. Então, o jogador tinha que jogar porque o fraco lá era o jogador. O técnico era bom, a torcida apoiava o técnico. Agora, o time continua bom, reforçado, e o torcedor desconfiado do Eduardo Batista. Portanto, esse vai ser o dilema do Palmeiras. O Palmeiras com o Cuca jogava mal. Sim. Também. E muitas vezes. Foi campeão brasileiro jogando mal. Muitas vezes. Não é? Então não adianta ficar esperando muito desse time, não. A expectativa é grande, é boa. Mas não fica esperando muito, não, porque quase que esse mesmo time jogava mal. E ainda está faltando aí quem? Gabriel Jesus e Moisés. 2 dos melhores jogadores do time do Campeonato Brasileiro. Então, vamos com calma. E não perdeu ontem, porque os melhores do Palmeiras foram Praz e Edu Dracena. Praz e Edu Dracena, senão já tinha começado perdendo também. Então, fique esperto aí, jogadores. E o Felipe Melo também não impressionou, não. Não impressionou mesmo. Bom, depois a gente vai voltar a falar do Palmeiras, falar da fratura do Tietê, mas daqui a pouquinho ainda.
Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Corinthians se deu bem. Um gol do atacante Jô foi suficiente para garantir a vitória do Timão diante do São Bento em Sorocaba. Veja como foi a partida na reportagem de Adriano Dolfi. R$120. Este foi o preço pago pelo torcedor para acompanhar a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista contra o São Bento. O valor não agradou, mas o público de 6.000 pessoas assistiu um duelo equilibrado. A primeira chance foi do Timão neste chute rasteiro de Giovanni Augusto. Aos 20 minutos, a resposta do time de Sorocaba foi na falta batida por Itaqui. Cássio soltou e a zaga tirou o perigo. Aos 26, Marlone caprichou no cruzamento e Giovanni Augusto, livre, cabeceou por cima. Aos 45, Jô recebeu sozinho pela esquerda e tirou do goleiro, mas João Paulo evitou o gol. Segundo tempo, 8 minutos. Jô recebeu na esquerda, tocou na frente e foi derrubado dentro da área. Pênalti assinalado por Rafael Claus, que ele mesmo bateu com categoria para abrir o placar em seu primeiro gol no retorno ao clube. Voltar a fazer gol pelo Corinthians é muito gratificante, mas mais feliz ainda pelos 3 pontos, porque um gramado difícil, um campo pesado e o nosso objetivo do jogo era ganhar os 3 pontos e a gente conseguiu. Então eu estou mais feliz pela vitória do que com o gol. Infelizmente tivemos que partir para um outro tipo de jogo, um jogo mais competitivo, e com isso a importância do Jô na frente para desafogar nessa bola foi muito importante. O Bentão quase empatou no chute de Marcelo Cordeiro. E foi só a pressão até o final da partida. O Corinthians resistiu e estreou com o pé direito. São Bento 0, Corinthians 1. Nesse início aqui vai ser um pouquinho difícil de encantar, né? Um grupo novo, jogadores chegando, e a importância de trabalhar em cima de vitória, ela é fundamental. A gente não pode achar que porque ganhou tá tudo bom, tem muitos erros, coisas que a gente tem que consertar no dia a dia, e com as vitórias isso passa a ser mais fácil, esse trabalho, para que o time fique mais forte ainda. O discurso do Carille é mais ou menos o mesmo do Eduardo Batista. Sabe, não dá para esperar muito nesse começo do trabalho. No caso do Corinthians também, muitos jogadores novos, se encaixando ainda numa filosofia. O importante é vencer. Sabe, vencer, Godoy, pelo menos afasta a fumaça, né? Porque tem muita gente no futebol que não entende porcaria nenhuma. Não. É? Todo mundo que está no futebol entende de futebol. Você está falando sério? Todo mundo entende. Você está falando sério? Todo mundo entende. Inclusive aqueles caras que eu te encheu a paciência depois dos jogos. Também, porque você tem que respeitar o grau de conhecimento que eles têm do futebol e como eles entendem o futebol. Acabou. Todo mundo entende. Tem muita gente que não sabe nem o que é um esquema tático. A diferença de um 4-1-4-1 para um 4-3-3 ou para um 4-2-2. Não sabe. Tem muita gente que não sabe. Tá ali. Então eu vou te confidenciar uma coisa. Vou falar uma coisa pra você. Então eu vou te contar uma coisa. Tem cara que tá ali na beirada do campo como técnico que não sabe o que é isso e ganha bem. Então agora você tá falando que todo mundo entende? Então como que todo mundo entende? Acabou. Eu vou te confidenciar uma coisa. Uma vez num clube de futebol foi apresentado um jogador, né? Aí o presidente do clube, eu lá estava cobrindo, era na sala da presidência, chegou para mim e perguntou assim: ele é bom? Juro. E você pensa que hoje isso não acontece? Opinião. Se não acontecesse, nós não teríamos tanto pé de rato jogando em time grande, cara. Mas contratado por time grande. Agora, e ele era bom, no caso? Clube grande. Era bom, sim. Mas só para concluir, né? Quer dizer, então, tem muita... A vitória pelo menos afasta os corneteiros que já querem a cabeça de gente que não precisa... Aí sim, gramado ruim, muita chuva, tudo, início de trabalho, mas se não fosse o juizão... Você achou que não foi pênalti, não? Não foi pênalti.
Pela televisão não foi pênalti. Você pode até aceitar a marcação do árbitro, que não tem o recurso da televisão. Mas pela televisão já começou, hein, Pascoal? O atual bicampeão paulista fez a festa do torcedor que compareceu à Vila Belmiro e viu o Santos golear o Linense por 6-2. Veja os gols. O Santos estreou no Paulistão com goleada para cima do Linense. Rodrigão completou o cruzamento de Thiago Maia e fez o primeiro. O segundo também saiu com o Rodrigão. Vitor Bueno dividiu com o goleiro e a bola sobrou nos pés do centroavante santista que botou para dentro. Já no segundo tempo, Thiago Santos diminuiu a vantagem com essa bomba de pé esquerdo. Golaço, 2-1. Mas a reação durou apenas 5 minutinhos. Lucas Lima recebeu na frente e marcou o terceiro do Santos no jogo. O quarto veio com o garoto Arthur Gomes. Ele tirou a marcação, bateu forte e o goleiro aceitou o chute. 4-1 Peixe. O Linense descontou novamente com esse gol de Gabrielzinho, mas o dia era mesmo do time da Baixada. Já aos 45 minutos, Vitor Bueno aproveitou a sobra de bola no meio da grande área e bateu no cantinho. E para encerrar o show, Thiago Ribeiro deixou o dele nos acréscimos. E ficou nisso, Santos 6, Linense 2. É apenas o início. Eu acho que muita coisa ainda nós precisaremos estar arrumando. Em relação à criação, foi muito bom. Foi um jogo até acima daquilo que imaginávamos para um começo. E principalmente sabendo que o nosso adversário já vinha trabalhando há um pouco mais tempo. Eu imaginei que nós tivéssemos muitos problemas físicos, principalmente, a partir de um determinado momento do segundo tempo, e não foi isso que aconteceu. Eu acho que ainda é muito cedo, muitas coisas ainda teremos que melhorar, e vamos continuar aí o trabalho, porque foi apenas uma boa partida, uma boa apresentação, nada além disso. Mas que impressiona, né? 5-1 no amistoso. Humilde. 6-2. Que o Santos, assim como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tem os mesmos problemas, pelo menos na questão física. Não tem o problema do entrosamento, porque o time, né, já tem poucas alterações. Mas é de impressionar. Se melhorar, não precisa disputar o campeonato até o fim. É campeão na metade, pela metade. Já entrega a taça, já encomenda, deixa lá e boa. Tá vendo? É isso que já fica com um discursinho também de se preparando para uma derrota, para um resultado negativo. O Santos, pelo que fez, da maneira que se comportou na mudança do ano, não desmanchou, não teve solução de continuidade, planejamento, nada, ainda se reforçou, tem por obrigação disputar o título, e se perder o título, vai perder no último jogo, no último minuto, sabe? Tem por obrigação. Se todo mundo reclama que tem que ter continuidade, então o Santos fez tudo certinho, tem qualidade, tem continuidade, tem competência, portanto tem que disputar o título, acabou em todas as competições que entrar, Libertadores, Paulista, o Peteca, Peteca não, que não é bola, é dar um tapa, mas não é a bola. Então tem Bocha. Não, no futebol. Mas o Santos é candidato ao título, e o Dorival Júnior tem que assumir esse discurso, sim. É obrigação. Não tem esse papo de, tá começando agora, nós estamos esperando. Não tem que esperar entrosamento, não tá começando agora, acabou. É candidato, ou então vira treinador de time pequeno. Godoy, ele é o chefe da rapaziada, ele não pode permitir que os jogadores já comecem a se achar porque ganhou um de 5. Tem que se achar assim, acabou. E pegar o time pequeno, antigamente o clube grande arrebentava o pequeno, tem que arrebentar, já entra ganhando de 2-0. Menos que isso, não fez isso, tem que pôr no vestiário pendurado no cabide e meter o chinelo. Mais 4 partidas completaram a primeira rodada do Paulistão. O Mirassol venceu o Red Bull Brasil em Mirassol por 2-0. Jogando no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta fez 2-1 na Ferroviária. Veja os gols dos outros jogos. No ABC Paulista, o Santo André recebeu o Ituano e a rede balançou apenas no segundo tempo. Aos 6 minutos, Ronaldo abriu o placar para o time de Itu. A 5 minutos do fim do jogo, David usou a cabeça para empatar o jogo e definir o resultado em Santo André. 1-1 e só. O Novo Horizontino teve dificuldade para vencer o São Bernardo na estreia. Roberto fez 1-0 para o time da casa. Edno, aquele mesmo, deixou tudo igual de cabeça.
De falta, Fernando Gabriel colocou o Novo Horizontino de novo na frente. Já no segundo tempo, São Bernardo foi para cima e conseguiu empatar outra vez, agora com Walterson. Mas a 10 minutos do fim, Nilson fez o dele e definiu a vitória do Novo Horizontino pelo placar de 3-2. Campeonatos estaduais no Rio e em Minas Gerais deu a lógica e os grandes venceram os jogos deles. Já no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio derraparam diante das zebras. Hora dos gols pelo Brasil. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional vacilou em casa e foi derrotado pelo Novo Hamburgo. Preto e Jardel marcaram 2 gols no intervalo de 3 minutos e abriram boa vantagem. No segundo tempo, Nico Lopes descontou, mas ficou assim, 2-1 Novo Hamburgo em pleno Beira-Rio. Já o destaque do Atlético Mineiro na partida contra o Tombense foi o lateral Danilo Barcelos. Ele marcou 2 vezes no começo e no fim do primeiro tempo. No segundo, Otero deixou o dele e definiu o placar no interior de Minas. 3-0 Galo. Pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Equador, o Brasil arrancou uma vitória magrinha para cima da Venezuela e continuou vivo na briga pelo título. Veja o gol. A seleção brasileira voltou a vencer no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Felipe Viseu, com esse lindo gol, garantiu os 3 pontos ao Brasil. 1-0. Agora, a equipe de Rogério Micali enfrenta a Argentina na próxima quarta, ainda com chances de ser campeã do torneio. Em clima de alto astral, depois de golear o Linense por 6-2 na estreia do Paulistão, o Santos apresentou nesta segunda o atacante Bruno Henrique. Veja com Fernando Gavini. O grande momento de Bruno Henrique na Europa foi numa partida de Champions League contra o Real Madrid. Dia 6 de abril do ano passado, o Wolfsburg venceu por 2-0, com ótima atuação do atacante, que deu passe para o segundo gol da equipe alemã. Mas foi só. Fui interrompido por causa de uma lesão, porque depois que eu entrei diante de um jogo de Champions League contra o Real Madrid, né, ali eu pude mostrar o meu valor dentro de campo. E daí diante eu comecei a jogar e logo em seguida tive uma pequena lesão que afastou dos gramados. Bruno Henrique é a contratação mais cara do Santos para a temporada. O Peixe pagou 13 milhões e meio de reais por 100% dos direitos federativos do atacante, que assinou o contrato por 4 anos. Se o Modesto me contratou, pagou isso por mim, é porque não só ele, mas todos envolvidos no Santos acreditam no meu futebol. E ele optou por fazer isso e tenho certeza que ele optou certo e eu espero poder contribuir aí dentro de campo. Arrumar um lugar no time não vai ser fácil, mas Bruno Henrique já se vê na equipe. Me enxergo como sempre joguei, pelas beiradas, né? Onde ali eu me sobressaio melhor. O grande problema para Bruno Henrique ganhar espaço no elenco do Santos é que ele vai ter que disputar a posição com os titulares Vitor Bueno e Copete, que têm se destacado muito desde o ano passado. Além dos dois, a forte concorrência ainda tem o colombiano Vladimir Hernandes, o veterano Thiago Ribeiro e o garoto Arthur Gomes. Aqui vai existir uma concorrência sadia, porque sabemos da qualidade de todos os jogadores que tem na frente, os atacantes. E o ano é longo, tem várias competições para o Santos disputar. E todos os jogadores vão ter que estar aptos para jogar quando o Dorival optar. O Palmeiras voltou aos trabalhos hoje, depois da vitória na estreia, e recebeu uma má notícia. Foi constatada uma fratura no húmero esquerdo do volante Tietê, autor do gol contra o Botafogo. Ele não precisará passar por cirurgia, mas vai ficar fora de combate por um período de 4 a 6 semanas. Por outro lado, 2 atletas que ainda não estrearam em 2017 participaram normalmente das atividades. Veja com Adriano Dolfi. Os jogadores que participaram da estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo fizeram um trabalho regenerativo. Os demais participaram de um jogo-treino contra o Santo André, na manhã desta segunda-feira aqui na Academia de Futebol. Quem conversou com a imprensa foi o lateral esquerdo Zé Roberto, que fez uma análise da vitória por 1-0 sobre o Botafogo e também projetou o confronto do final de semana contra o Ituano fora de casa.
o que acabou faltando e que isso a gente tem de melhorar e com certeza a gente vai crescer nesse sentido foi, às vezes, um pouco de movimentação, até porque no Campeonato Paulista a gente vai pegar muitas equipes que vai vir com a marcação que o Botafogo veio, marcação individual, e esperando sempre o contra-ataque. Mas durante a semana a gente fez alguns treinamentos específicos em cima da forma que o Botafogo iria jogar com a gente. E no primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde a temperatura estava muito quente também. E eu acho que isso dificultou um pouco nesse sentido, né? Da nossa equipe ter mais movimentação, criar mais jogadas. Mas em si eu acho que o nosso time foi um time muito aguerrido, um time que nos momentos difíceis tentou ficar com a bola, né? Que nosso time é um time técnico, né? Então muitas das vezes a gente vai precisar triangular, ter mais paciência e girar a bola muitas das vezes para tentar achar o espaço. Mas se tratando de estreia, eu acho que a vitória com certeza foi muito importante. Agora é para valer. O Corinthians anunciou de forma oficial a contratação de Jadson. Com um salário em torno de R$450 mil e mais 4 milhões de luvas, o meio-campista assinou um contrato de 2 anos com o Timão. Na reapresentação da equipe, o goleirão Cássio foi o personagem da entrevista coletiva. Veja com o Silvestre. A vitória na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, sábado em Sorocaba contra o São Bento, nasceu de um pênalti polêmico marcado sobre Jô e convertido com categoria pelo centroavante do Timão. O Jô coloca a perna entre as pernas do jogador e se joga. Outra polêmica que nada tem a ver com arbitragem e que envolveu o Corinthians no ano passado foi a briga pela titularidade entre os goleiros Cássio e Walter. Walter está machucado, portanto Cássio começa 2017 sem concorrência. Para goleiro de Corinthians, eu acho que o meu segundo semestre foi abaixo, então é bom repensar, nos preparar, tentar fazer algo para melhorar e voltar mais forte. Foi o que eu fiz nas férias e com certeza venho tendo os frutos, acho que é nos treinamentos aqui, né? Já vi que eu já estou melhor, antigamente demorava um pouco mais para entrar no ritmo, mas rapidamente esse ano eu consegui já entrar no ritmo de treino que o Mauro exige. E se um ídolo gigante como o Cássio não tem garantias, porque um bom jogador, respeitado por torcida, críticos, dirigentes e demais atletas do clube, chega para ser titular absoluto em seu retorno ao Corinthians, hein? Estamos falando de Jadson, que assinou com o Timão por 2 anos. Mas no caso do meia armador, neste atual Corinthians, convenhamos, um substituto à altura como o Walter para o Cássio, não tem. Lógico, né? O jogador da qualidade ele ajuda. Agora vai depender dele se preparar bem, voltar bem para buscar o espaço dele no Corinthians. Não quer dizer que ele chegou, que ele fez o que ele fez e vai ter cadeira cativa. Acho que todo mundo trabalha, se dedica, eu tenho certeza, pelo que eu conheço ele vai se dedicar o máximo possível para mostrar suas qualidades e com certeza ele nas suas qualidades normais vai agregar bastante para o Corinthians. Voltamos a falar do São Paulo, que decepcionou na estreia do Paulistão ao perder do Audax por 4-2. O repórter Jonas Campos esteve agora há pouco no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Agora há pouco no CCT da Barra Funda, o São Paulo se reapresentou depois de uma estreia com derrota no Campeonato Paulista. O Tricolor foi à Arena Barueri e, como mostramos agora há pouco no Gazeta Esportiva, perdeu por 4-2 para o Audax, mesma equipe que eliminou o São Paulo na edição passada do Paulistão. E agora, mais uma derrota diante do time de Osasco. O resultado preocupa justamente por pressionar o São Paulo para o próximo compromisso. Na quinta-feira, a equipe de Rogério Ceni enfrenta o Motoclube pela Copa do Brasil em partida única. Uma novidade aí no regulamento da Copa do Brasil. O São Paulo estreia no Maranhão, partida única, vitória ou empate classificam o São Paulo e derrota elimina o Tricolor. O Rogério fez uma boa pré-temporada, título da Florida Cup, venceu os amistosos, mas estreia com derrota no Paulistão e já tem essa pedreira pela frente.
Ontem, o atacante argentino Andrés Chaves marcou 2 vezes, foi autor dos 2 gols são paulinos na partida. E hoje, aqui no CCT da Barra Funda, ele comentou sobre a partida de ontem e também sobre o próximo compromisso diante do Motoclube. O jogo de quinta-feira é totalmente distinto al Paulista, ¿no? Sabemos que no tenemos que enfocar en eso directamente porque es un juego solo, es definitorio y eso es lo que nos va a dar también, si ganamos, mucha fuerza y energía para seguir adelante. Pero bueno, también sabemos y estamos con esa gana, queremos ir por un título, ojalá sea el Paulista, el primero. Aí com a palavra o atacante Andrés Chaves, ele que está confirmado para a viagem de amanhã. O São Paulo treinará aqui no CCT da Barra Funda e na sequência viaja para o Maranhão, duelo, repito, eliminatório contra o Motoclube pela Copa do Brasil. O único desfalque do Rogério Ceni será o atacante Wellington Nem, que ontem sentiu o músculo adutor da coxa esquerda e não estará à disposição do treinador. Do CCT da Barra Funda, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Esse é o Jonas Campos, excelente repórter. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. A ausência da torcida do São Paulo influenciou no resultado contra o Audax? Não, 81% dos votos. Celso Cardoso de volta ao Jornal da Gazeta. Isso aí, daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Um abraço para o Medeiros, que é São Paulino e é nosso telespectador. Godoy, boa noite. Boa noite. Modesto Salviato Filho aí em Brotas. Arrebenta, prefeitão. Isso aí.